Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. E vamos ler a partir do verso 23. 1 Coríntios 9, a partir do verso 23. Amém? Todos acharam? Diz assim as Sagradas Escrituras: E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Podemos nos assentar, meus queridos? Irmãos, eu vou voltar a um tema que eu abordei há pouco tempo atrás, mas o que acontece? Eu, fazendo a minha leitura diária, eu me deparei com esse texto e o Senhor me fez lembrar desse tema e me tocou profundamente. Aí eu posso dizer para os irmãos com segurança que foi de Deus, para que eu retornasse, tá, a esse tema, mas já com outro texto. Não foi o texto original lá do passado, tá? Porém, eu cheguei a dar umas pinceladas. No tema. Cadê minha esposa? Por favor. Jesus, só a graça. Aí, queridos, o que acontece? E eu não aprofundei, e hoje eu espero trazer um pouco mais de luz sobre isso, da forma como Deus colocou dentro de mim. Amém? Então, eu aprendo aqui nesse texto, queridos, 4 grandes lições, e que eu queria compartilhar com os irmãos essas lições. E aqui logo no verso 23, vamos direto ao ponto logo, no verso 23, o Senhor fala uma coisa interessante aqui, quando ele diz assim, que Paulo falando, para ser também participante dele. Paulo fala que eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essa palavra participante, o Senhor começou a mostrar para mim, quando eu fui para o original, para o grego, eu vi que essa palavra no grego, ela tem um nome bem estranho, vou ver se eu consigo falar aqui, é sugkoinomos, que é participante com os outros em algo, ou co-participante. Em algumas traduções, traz a palavra cooperador. E aí, aqui nesse tópico, eu coloquei assim, participantes e não cooperadores. E por que eu fiz essa distinção? Por que Deus colocou isso dessa forma para mim? Por que ser um participante e não um cooperador? Me lembro que da vez passada, eu até falei aqui, algumas pessoas acharam até estranho, eu ter falado dessa forma, que Deus não tem cooperadores. Aí você pensa, poxa, Cleito, peraí, não é que a palavra diz. Mas se vocês observarem dentro do contexto, à luz do contexto, e também buscando do original todo o peso dessa palavra, a gente vê que ela foi mal traduzida. Na realidade, a palavra não é cooperador, mas sim participante. O cooperador, ele traz a conotação
de que nós podemos acrescentar alguma coisa, porque o cooperador, uma pessoa que vai cooperar com outra, ela através do seu esforço, ela através da sua capacidade, da sua força, ela vai somar com aquela pessoa, né, para que algo seja produzido ou realizado. Mas no tocante à obra de Deus, nós precisamos entender uma coisa de forma definitiva, de que Deus não precisa de nenhum de nós para nada. E ele deixa isso muito claro na palavra dele, mas assim, extremamente mais cristalino impossível. Tá? Porque nós somos tendenciosos, somos orgulhosos, achamos que somos alguma coisa, tá? Quando na realidade a Bíblia diz que nós somos pó e cinza. Né? Somos como a moinha que o vento leva, como restolho, como palha. São essas as classificações que nós recebemos dentro da palavra por causa dessa nossa natureza tendenciosa. Né? Então vamos tentar raciocinar em cima disso aí. Então quando o Senhor diz que nós somos participantes, o participante é aquele camarada que é convidado a estar presente. Ele não tem que fazer nada. Ele vai se achegar e vai participar. E vai usufruir. E é essa a impressão vívida, clara e a figura que nós precisamos ter do nosso papel no reino. Porque, mas Cleiton, mas Deus nos usa. Sim, nos usa por sua misericórdia. Mas não necessariamente porque depende de nós para alguma coisa. A Bíblia diz o quê? O que a palavra de Deus diz? Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Deus vai suscitar para que as pedras clamem e falem no nosso lugar. Então, na realidade, Deus não tem uma dependência de nós para absolutamente nada, nem mesmo para a sua obra. E nós precisamos ter esse entendimento, que se Ele nos usa por misericórdia, e nós temos que nos colocar diante dele agradecidos. E eu fico, meus irmãos, impressionado, muito impressionado mesmo, de verdade, com pessoas que se acham os bambambãs, que vão, por exemplo, para um lugar à frente das congregações ou em outros lugares, em auditórios, e aqui estamos o renomado, aqui nós temos o ungidíssimo, aqui nós temos, meu Deus do céu, nós não somos nada. Ou como certo pastor, né, que antes de falar o nome dele, venha do lado, primeiro os títulos. Primeiro ele é doutor em eminência, doutor em divindade, existe essa pessoa, tá? Não estou falando besteira aqui não. E aí eles jogam todos os títulos dele, depois de tudo aí vem o PR, pastor fulano de tal. E agora não é mais pastor, ele foi promovido, ele foi a bispo agora. Aí, bispo primaz. Né? Tudo isso é uma coisa que isso me entristece o coração, porque não somos nada. A palavra, eu vi o irmão Reginaldo falar para mim uma coisa, assim, Cleiton, quem dá a palavra é dele, nem a palavra é nossa, misericórdia. A única coisa que nós fazemos aqui, a única coisa que eu faço aqui é pegar esta palavra e trazê-la de uma forma mais explícita, explanada, mas de acordo com o que ele mostra, de acordo com o que ele fala. Então, queridos, para que nós servimos para nada? E aqui nesse texto, Paulo está mostrando o seguinte: somos participantes. Eu sou participante deste evangelho. Eu não sou cooperador, eu não coopero, eu participo, eu faço parte. Pela misericórdia de Deus, eu estou dentro disso, porque Deus me trouxe e me colocou aqui. E aí nós vemos alguns trechos na palavra extremamente interessantes que corroboram o que eu estou falando aqui. Lá em 1 Coríntios mesmo, a partir do verso 9, está um pouco acima do que nós lemos, capítulo 9, a partir do verso 16, nós lemos assim, Paulo dizendo: porque se anuncio o evangelho, não tenho... Meditem bem no pensamento desse camarada, olha como é que ele pensa. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar.
não tenho de quem me ufanar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O camarada, a consciência do cara era completamente diferente da consciência de hoje. Hoje nos achamos os tais. E Paulo está dizendo, gente, eu não tenho do que me gloriar, porque isso me é colocado como obrigação. Mas olha só mais o que ele diz. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, e por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Aí ele está dizendo, ele começa a questionar, que prêmio que eu tenho então? Se tudo isso é fato de eu estar sendo usado por Deus dentro de algo, eu tenho que me sentir privilegiado de estar ocupando uma posição hoje, onde Deus me coloca como uma pessoa que vai falar sobre os seus negócios, como alguém que vai declarar os seus desígnios, como alguém que vai ensinar a sua verdade. Gente, Deus me escolheu para isso. Meu Pai, é aquele camarada, eu imagino o Paulo olhando para o céu dizendo, Jesus, esse cara que arrastou um monte de cristãos, esfolou eles vivos pelas ruas das cidades, eu que permiti na morte de Estevão e dos tantos outros cristãos, que a Bíblia diz isso, ele consentia na morte, ele fazia maldades. E aí Paulo diz assim, eu, Senhor, tenho certeza, só tem certeza, Deus, que é eu mesmo. E aí, isso aparece claro na minha mente. E ele diz assim, logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Então Paulo, ele traz uma figura completamente diferente. Esse é o nosso status quo, é o que nós realmente somos dentro do reino de Deus. Estamos aqui, queridos, levante a mão para o céu, porque você está aqui. Tem um monte de gente se perdendo aí fora agora. Um monte de gente indo para o inferno nesse exato momento. E nós estamos aqui. Para pensar nisso. E foi nesse ponto que Deus me trouxe. Ele me puxou para mostrar para mim o seguinte, camarada, eu estou te dando um privilégio imenso. E sabe como é que nós tratamos esse privilégio que Deus nos dá? De nos permitir estarmos aqui em comunhão uns com os outros, nesse ambiente sadio, nesse ambiente onde não tem contaminação, nesse ambiente porque o Espírito Santo está aqui e é por esta razão que as coisas acontecem desta maneira. Não é porque somos bonzinhos, porque nós não somos. E aí nós vamos lá para Colossenses capítulo 1, verso 13. E diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, quando eu penso nisso, eu não consigo dimensionar. Juro para vocês, eu não consigo transformar isso de uma forma que eu possa entender na sua plenitude, na sua grandeza. Eu estava indo para o inferno. O meu destino era o inferno. Já tinha um caldeirão escrito com o meu nome lá, me aguardando. A palavra certa é essa, queridos. A Bíblia diz que Deus me tirou. Não fui eu que pedi, mas Ele me transportou do reino das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. Deus é quem fez isso e nós nunca paramos para meditar. Você em nenhum momento pediu isso. Em nenhum momento você pediu para Jesus aparecer na sua frente. Paulo, pediu alguma vez? No entanto, Jesus apareceu para ele e fez um clarão maior do que o sol do meio-dia que estava sobre a cabeça dele. Derrubou ele do cavalo, derrubou os outros todos do cavalo também. Fez ali uma loucura ali.
Mas Paulo em nenhum momento pediu isso. Tente entrar na mente desse homem agora e ver como ele era agradecido. Quando ele fala assim, está aqui, eu me dou para esse povo é ingrato, eu já ouvi isso uma vez, esse povo é ingrato, não vale nada, entendeu? Vão tudo para o inferno, porque eu me dou, eu faço isso, eu faço aquilo outro, tá? Elencando todas as coisas que faz. Mas Paulo não faz isso. Ele diz assim, que privilégio que eu tenho, como eu fui honrado de me ter tornado um cristão. É uma honra para nós. A Bíblia diz que quando eles eram açoitados, eles saíam rejubilantes, quicando dessa altura aqui, porque foram achados dignos de passarem um martírio por causa do nome de Jesus. Lá em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: e se alguns dos ramos, esse texto, então, olha, na boa, quem lê esse texto aqui e conseguir ainda ter qualquer tipo de pensamento que nós somos alguma coisa, irmão, ore, clame a Deus por misericórdia sobre a sua vida. Olha o que esse texto fala. E se alguns dos ramos foram quebrados, você, sendo zambujeiro ou oliveira brava. Então, vocês falam, mas Cleiton está sendo muito duro com a gente. Chamar a gente disso tudo. Não sou eu, a Bíblia diz, está me chamando de oliveira brava, de zambujeiro. Ainda bota um nome feio para cima de mim aqui, zambujeiro. Foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. E se contra esses te glorias, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Olha a arrogância. E muitos de nós pensamos desta maneira. Deus precisa de mim. Deus necessita de mim. E aqui o texto diz, os ramos, eles foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí, Paulo continua, está bem. Pela sua incredulidade, ou seja, pela incredulidade da nação de Israel, tá? Nós, os gentios, fomos enxertados. Então ele fala aqui, está bem, pela tua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Isso está em Romanos 11, 17 a 21. Irmãos, Paulo, nessa declaração magistral aqui, ele está nos colocando no nosso verdadeiro lugar. Uma nação que o Senhor Deus separou e consagrou para si, Deus a quebrou. E no lugar dessa nação, ele nos enxertou. Mas ele está dizendo, olha, se Deus quebrou os originais, quanto mais nós. Então, você fica de pé, mas teme a Deus. Peça misericórdia a Ele. Porque você não é nada, você não é maior do que ninguém e melhor do que ninguém. E lá em 1 Pedro 4,13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes. É a mesma raiz que Paulo usa, e aqui é Pedro usando. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Irmãos, temos que agradecer a Deus pelo privilégio de participarmos desta família, de estarmos inseridos. Domingo passado falamos sobre a família de Deus. Então vamos nos alegrar por estarmos inseridos nesta família. E não foi por nossa causa, não foi pelos nossos lindos olhos. Deus nos inseriu pela sua vontade.
Como cooperadores, entendemos que podemos acrescentar algo, mas como participantes, somos convidados a estar presentes e mais nada. Estamos tão habituados, agora prestem atenção nisso, estamos tão habituados à metodologia do reconhecimento neste mundo, que achamos que a nossa relação com Deus está baseada nos mesmos moldes, quando isso não é verdade. Neste mundo somos medidos pelo que fazemos e pelo que representamos em nossa sociedade. E a lógica da meritocracia força uma recompensa. Quando nos voltamos para Deus, levamos essa mesma lógica conosco. E foi o que aconteceu com Jó, quando enalteceu as suas qualidades e achou injusto tudo pelo qual estava passando. Está registrado lá em Jó capítulo 31, depois vocês podem olhar lá. Queridos irmãos, o problema todo é que na nossa experiência humana fomos acostumados com isso. Conquistamos um cargo melhor no trabalho por merecimento, porque nós estudamos, nós nos especializamos, nós nos reciclamos, e isso faz com que os nossos chefes, as pessoas que estão sobre nós, nos gerindo, tá? Essas pessoas reconheçam o nosso trabalho. Os camaradas merecem uma promoção. Então, durante toda a nossa vida, nós somos levados a esse tipo de pensamento. Eu consegui porque eu mereci. Eu consegui porque eu lutei para conquistar. Então, queridos, isso fica impregnado na nossa natureza, na nossa mente, no nosso dia a dia. E aí, quando conhecemos a Deus e quando nós nos voltamos para Ele, agimos como a maioria age. Deus tem que fazer isso porque eu mereço. Por que não? Ou mesmo quando nós falamos, não, Deus age comigo por sua misericórdia, mas lá dentro tem uma vozinha dizendo assim, mas eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu sou o cara. Eu estou aqui porque... Eu sei de uma história muito forte. Lá no passado, lá na década de 80, um famoso pregador, um grande pregador mundial, um camarada que tinha um ministério estendido no mundo inteiro. Ele era admirado, ele era o terror dos pastores, porque chegávamos atrasados à escola dominical das nossas igrejas de origem, porque não podíamos perder o seu programa matinal aos domingos. Todo mundo ficava assistindo primeiro para depois ir para a igreja. E esse camarada, ele era assim o sinete, né? O camarada que era lá, a ponta da lança. Fazia muitas cruzadas. Um belo dia, numa dessas cruzadas, se não me falha a memória, lá na Argentina, ele estava caminhando para o palanque onde ele ia pregar, dentro de um estádio. O estádio estava hiperlotado, muito, não tinha mais espaço para ninguém. E do lado de fora já havia uma outra multidão enorme, aguardando para entrar. O que eu estou falando é fato verídico mesmo, aconteceu isso. E aí, o intérprete que estava ao lado dele disse, está vendo, irmão? O estádio está lotado, não tem mais espaço. E tem uma multidão lá do lado de fora lutando para entrar e não tem mais espaço para ninguém. Ele se volta para esse intérprete e fala aí exatamente isso que eu vou dizer agora. Ele diz assim, realmente, Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Deus precisa de mim para pregar o Evangelho. Deus precisa de mim para isso. Pouquíssimos meses depois, este mesmo irmão caiu em um escândalo que acabou com o seu ministério, destruiu o seu ministério. E só Jesus sabe, somente lá na eternidade vamos saber quantas pessoas foram afetadas por esse escândalo.
A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína, a arrogância, acharmos que somos alguma coisa. E por que eu falo isso, irmãos? Por que o Senhor está me trazendo a esses textos todos e mostrando que nós não somos cooperadores de nada, mas participantes? Porque toda obra foi planejada nos tempos eternos. Jesus se prontificou na hora, eu é quem vou, sou eu que vou estar lá, sou eu que vou descer, sou eu que vou me encarnar, sou eu que vou morrer na cruz, sou eu que vou sangrar. A obra foi total. Quando Jesus fala, está consumado, e entrega o seu Espírito a Deus, nada mais precisa ser feito. Não há mais nada que um Billy Graham precisasse fazer, ou que qualquer outro homem de proeminência precise fazer para completar esta obra. Irmãos, é um privilégio, eu vou gritar isso aqui hoje, é uma honra para nós fazermos parte desta família, pertencermos à família de Deus. É um privilégio para todos nós. E isso é que balançava Paulo, que ele fala assim, prêmio para quê? Prêmio para quê? No diálogo entre Deus e o diabo, o Senhor fala a Satanás do caráter de Jó, mas não fala das suas obras. Jó era juiz, era o homem mais rico do Oriente, o mais poderoso, o mais influente. Os reis da terra, da época, iam até Jó buscar os seus conselhos. Mas engraçado, quando Deus está falando com Satanás, quando Satanás se apresenta entre os filhos de Deus, lá no céu, entre os anjos, e Deus fala assim, de onde você está vendo, Satanás? Estou vindo de rodear e passear pela terra. Viste o meu servo Jó? E vocês vão ver isso aonde? Lá em Jó, capítulo 1, verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só. Mas aí como é que Deus qualifica Jó? Vamos ver como é que Deus faz essa qualificação? O texto continua. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fala do caráter de Jó. Do caráter dele, não da obra de Jó. Não das coisas que ele fazia, produzia, não da sua belíssima influência na terra, naquele momento. Não, Deus mostra para Satanás, ele tem caráter. Ele tem um caráter balizado em mim, na minha palavra, no conhecimento da minha pessoa. Isso Deus exalta. O conhecimento dele. Prossigamos e conheçamos a Deus. Continuamos nessa jornada. Continuemos neste processo. Não vamos parar. Vamos continuar conhecendo Deus. Porque é Ele que pede que nós façamos isso. Porque a alteração tem que ser feita no nosso caráter. Não são as coisas que produzimos e fazemos que vão fazer a diferença, mas é o nosso caráter que fará a diferença, porque foi isso que fez diferença no diálogo entre Deus e Satanás no céu. Agora olha só, no Salmo 101, verso 6, o salmista diz assim, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Caráter, fidelidade. Na balança de Deus, o que pesa é o quanto somos fiéis a Ele. Fidelidade, um caráter reto. Você é temente a Deus. Você se desvia do mal porque você teme ao Senhor, porque você não quer produzir nenhum efeito, não quer produzir nenhuma ação que venha entristecer o seu Espírito Santo que está em nós. Não é medo. Você não quer desagradá-lo.
É uma atitude sua, é uma posição sua, uma decisão que você tomou. Isso mexe com Deus, não nossas ações, as nossas bondades, vamos dizer assim. Isso não muda nada, irmãos. Isso não altera nada. As nossas obras de nada servem, de nada valem. Aí você vai falar, mas Cleiton, a obra é importante. Sim, mas a obra é a consequência do seu caráter. Se você tem um caráter deste firme, você vai produzir sempre boas ações, porque você nunca vai querer desagradar a Deus. Simples assim. Não é o quanto temos de Deus em nós. O que importa é o quanto Deus tem de nós. Quando eu li essa frase, ela me fez pensar. E pensar muito. Quanto é de mim, quanto de mim Deus tem para Ele? Quanto de mim que Deus tem? Eu vivo me ufanando, né, sou de uma geração onde as pessoas chegavam para mim e diziam, mas olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, e você tem que cumprir isso e cumprir aquilo, olha, você tem que trabalhar assim, e você tem que se envolver com a obra na igreja, e você tem que ir para o evangelismo, enfim, nos sobrecarregam com uma série de coisas que eu preciso fazer. Eu não preciso fazer nada. O que eu preciso fazer é temer a Deus. As minhas ações serão consequência desse temor. Porque se eu temo a Deus, eu vou ter compaixão dentro de mim pelas almas perdidas. O meu coração vai arder, vai ficar em chamas. Eu não vou conseguir dormir de noite. Eu vou chorar como muitos irmãos choraram no passado. Porque hoje é difícil vermos isso. Que choravam e diziam, Senhor, tem um que fez a seguinte oração para Deus: dê-me alma, senão eu morrerei. E quando esse camarada fez essa oração, a alma dele estava em chamas. Mas ele tinha o caráter de Deus dentro dele. Nenhum pastor, ninguém chegou para ele e disse, você precisa fazer isso. É isso que faz a diferença. E foi isso que Deus chegou para Satanás e falou, observou bem, meu servo Jó? Você olhou bem para ele? Já viu o caráter que ele tem? Jó é um juiz. Deus não falou isso. Jó julga. Você viu como é que ele julgou a causa daquela viúva ontem? Olha, ele simplesmente foi certeiro. Ele atendeu as demandas daquela mulher. Deus não exaltou isso. Deus exaltou o seu caráter. Mas continuando, irmãos. A segunda lição que eu aprendo, a primeira é essa, que eu não sou cooperador de nada. Sou igual Paulo, não coopero com nada. Eu participo. E agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá, irmãos, de poder estar aqui, na direção dessa congregação. E, olha, creiam-me no que eu vou dizer agora. Minha mulher é testemunha. Como eu fico, até hoje a ficha não caiu. Até hoje a ficha não caiu. Até hoje eu pergunto para Deus, Deus, eu não te entendo, não consigo te compreender. Por que o Senhor fez isso? Tanta gente mais qualificada do que eu, muito mais, zilhões de vezes mais. E por que eu, Senhor? Por que eu? Mas vamos lá. Isso vai ficar para outro dia. A segunda lição está no verso 24. Olha o que o verso 24 diz, queridos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Muita gente lê esse texto aqui, mas não o lê dentro do contexto, dentro do que Deus realmente quer te mostrar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: na Grécia Antiga nós tínhamos os famosos jogos istmicos. O que eram esses jogos? Eles tinham várias modalidades. Tinha corrida, né, corrida mesmo. Tinha as maratonas, né? Tinha o pugilismo. Tinha corrida de carruagem, de biga. Tinha até música, concurso de música.
E a cidade de Corinto era a cidade cabeça de chave. Corinto ela era a cidade que comandava, e era um dos quatro. A Corinto tinha 4 grandes festivais, e esse evento é o que ocupava o primeiro lugar, os Jogos Istmicos. E isso era muito famoso e todo mundo conhecido da época, tanto é que todo mundo ia para lá. E o que acontece? Paulo estava num desses eventos. Paulo viu, e ele viu o frisson na cidade, aquela coisa, aquela correria, os atletas querendo participar, os preparos que antecediam o evento, enfim, todo o frisson normal. Nós passamos por isso há pouco tempo atrás, fomos sede de Jogos Olímpicos, então a gente sabe exatamente como é que isso funciona. Muito bem, esse festival, ele era consagrado ao deus grego Poseidon. Tinha um templo dele lá, inclusive. Então eles faziam isso em consagração a esse deus. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: olha o que Paulo diz. Paulo usa a figura dos jogos para nos dar uma lição tremenda. E qual é a lição que ele nos traz? Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm? Então ele diz o seguinte: você tem lá, vamos pegar um exemplo dos nossos dias para vocês entenderem melhor. Como é que funciona a classificação da corrida de profundidade? Você tem as baterias, né? Vem uma primeira bateria com várias nações e outra bateria sucessivamente. Dessas baterias você tira os melhores de cada uma, para que no final tenha uma única bateria, onde vai ser o final de tudo, onde quem ganhar leva o prêmio, quem ganhar ganha a sua medalha. É assim que funciona, não muito diferente dos tempos de Paulo. Então Paulo está dizendo assim: todos que estão lá no estádio, todos se prepararam, todos ali se esforçaram, todos fizeram a sua parte, mas somente um deles é que vai ganhar o prêmio. Aí Paulo chama a nossa atenção para esse fato, de que não importa o quanto eles prepararam, não importa o que eles fizeram para poder chegar ali e representar os países, né, os lugares em que eles estavam ali, não importa toda a trajetória deles, o fato é que apenas um deles, levaria o prêmio. E aí Paulo continua, ele diz o seguinte: correi de tal maneira que o alcanceis. Então Paulo, deixa eu pular, senão o tempo não vai dar. Então Paulo está falando o seguinte, ele está dizendo que uma única pessoa vai ganhar aquele prêmio. Mas essa pessoa vai ganhar por um motivo, por uma razão. E qual é esta razão? A razão é que o preparo dela superou o preparo das outras. Essa é a diferença. E é para onde que Paulo quer que nós olhemos. Ele está mandando a gente olhar nessa direção. Está vendo aquela turma lá? Um monte de gente esforçada, que se absteve de várias coisas, que seguiu toda uma lógica para poder estar nessa corrida. No entanto, vai vencer aquela que melhor se preparou. É isso que Paulo está dizendo. Vai vencer a que melhor se preparou. E aí Paulo traz a gente para essa figura para dizer o que ele fala no final do versículo, que ele diz assim, versículo 24, lá no final: correi de tal maneira que o alcanceis. Agora, preste atenção, a gente tem que olhar os detalhes. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é rica em detalhes, e quando você começa a prestar atenção nos detalhes, Deus começa a te falar. Olha a expressão que é usada: de tal maneira. Ou seja, existe uma única maneira. Existe a maneira correta. Existe uma única forma. Paulo está dizendo: corram vocês também, ou seja, tenham o mesmo empenho que todos estes homens tiveram.
mas empenhe-se seguindo o manual certo. É essa a lição que Paulo quer estar nos dizendo. Empenhe-se, mas olhem para o manual certo, porque existe apenas um manual, só existe um manual que é o certo, que é o correto. Neste manual, nós temos tudo o que precisamos para recebermos a vitória, para chegarmos no final da nossa jornada com vitória. É aqui, ó. E Paulo está nos levando a olhar exatamente nessa direção. Correi de tal maneira para o que alcanceis. Aí o pessoal fala assim, não, peraí, Cleiton, energeticamente você está furado aí, porque está falando de alcançar um prêmio. Não, em primeiro lugar, tá? Paulo não está olhando para o prêmio, ele está olhando para a forma como você se prepara. E quando ele fala para você alcançar, a palavra grega referente, esse verbete alcançar, é katalambano, que quer dizer exatamente isso que eu vou falar para vocês. Traz a conotação, e de num bom sentido, de Cristo, que pelo seu santo poder e influência apropria-se da mente e vontade humana, a fim de ajudá-la a governá-la. Ou seja, o nosso condicionamento espiritual vem de Deus, através do seu Santo Espírito em nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte, tem um manual, mas o nosso treinador é o Espírito Santo. Ele vai dizer como nós devemos fazer através deste manual. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está olhando para a igreja e está dizendo, vocês estão vendo lá no estádio como é que funciona aquilo lá? Todo mundo se preparou, não tem ninguém ali despreparado. Todos ali têm o seu condicionamento perfeito, fizeram todas, cumpriram a cartilha natural para poder desempenharem, tá, esse exercício. Porém, só um que vai levar. Ora, por quê? Se todos se prepararam da mesma maneira. Porque aquele um, ele olhou o manual certo. Ele fez a coisa da forma correta. Ele não foi atrás de pensamentos. Ele não foi atrás, mas eu acho que se você pular durante um mês numa perna só, você vai tonificar os seus músculos. Não! Eles seguiram, aquele camarada seguiu o manual. Qual é a forma certa? Como é que eu devo me preparar? Então Paulo está mostrando para nós exatamente isso. E aí ele diz, corram de tal maneira. Corram olhando o manual certo. Corram fazendo aquilo que o Senhor Deus quer que vocês façam. Paulo está dizendo, o seu treinador é o Espírito Santo. E, gente, Jesus falou isso. Que o Espírito Santo seria o nosso ensinador de justiça. É o nosso treinador. É quem está aqui conosco todos os dias. Não faz isso, não. Isso aí você não faz. Não, isso não. Não faça assim. Olha, você precisa jejuar mais. Você está jejuando pouco. Você precisa se aplicar mais no jejum. Está orando pouco. Você precisa se exercitar mais na oração. Vamos para o exercício da oração. Já acordaram de madrugada? Perderam o sono? Creiam. O anjo te cutucou ali, meu irmão. Se você não prestou atenção, então passa a prestar atenção agora. Se acordar de madrugada, vai para o joelho, porque é o que Deus quer fazer com você, quer que você ore. Gente, ele é o nosso treinador. E Paulo está dizendo aqui, corram de tal maneira que o alcanceis olhem o manual e sigam a orientação do seu treinador. Sigam o que o Espírito Santo está vos falando, porque é isso que está no grego. É dessa maneira, eu não estou inventando não, irmão. Está lá, quem quiser pesquisar vai ver isso lá. Entendem agora? Porque muitos tomam esse texto da palavra e acham que nós merecemos alguma coisa, e nós não merecemos nada. Isso nós temos que ter fixo na nossa mente. Não merecemos, aliás, não, merecemos sim, merecemos uma coisa, o inferno. É a única coisa que realmente nós temos o merecimento.
mas o Senhor nos libertou de lá. Amém? Então vamos agora para a terceira lição. Sim, deixa eu ler esse texto aqui de Abacuque, muito conhecido, Abacuque 3, de 17 a 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí continua, todo mundo para por aí, mas olha o que diz mais no texto: Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando Abacuque falou esse texto maravilhoso, quando o profeta disse esse texto glorioso, e todos nós nos prendemos muito nessas palavras, meu Deus, que situação caótica, e ainda assim ele diz que vai se alegrar no Senhor. Ele está dizendo como é que ele consegue se alegrar, como é que ele consegue correr, como é que ele consegue correr numa situação ruim dessa. Aí ele está dizendo o segredo: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças. A corça é um animal célere, ele corre. E diz mais: e me fará andar sobre as minhas alturas. O meu treinador, o nosso treinador, quem nos treina é o Espírito de Deus. Ele está nos fazendo caminhar nesta jornada, para que nós possamos chegar lá no final dela e termos a vitória, irmãos. Essa é a segunda lição, mas vamos para a terceira. Versos 25 e verso 27. Então, no verso 25, queridos, o texto sagrado diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aí vai para o verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, os irmãos, de cara, veem aqui, Paulo usa a imagem derivada dos atletas que se preparavam para os jogos, abstendo-se de alimentos prejudiciais à saúde, de vinho, de indulgência sexual. No verso 27, Paulo utiliza o termo upopiazo, que quer dizer espancar, bater tanto a ponto de provocar contusões e manchas cor de chumbo, como um boxer que esmurra o seu corpo, trata-o rudemente, disciplina-o pelo sofrimento. A tradução que é feita como subjugo não é a melhor tradução. A melhor tradução: eu esmurro o meu corpo. Por que esmurro? Porque os boxers antigos, o que eles faziam? Eles se esmurravam até criar manchas roxas, hematomas no seu corpo, para condicionar o seu físico, para poder suportar na hora da luta. Que coisa tremenda! Você imagina um cara pegando e dando um soco no abdômen, e olha que eles esmurravam com vontade, e quando eles terminavam essa sessão, tá, eles estavam totalmente tomados de hematomas. É isso que Paulo está falando, meus irmãos, porque no grego ele está descrevendo exatamente esse tipo de treinamento. Não é subjugando. E o que ele quer nos mostrar com isso? Que existe um condicionamento, irmãos, que existe uma disciplina. Uma disciplina que nós não podemos fugir dela. Irmãos, eu entendo, os dias são complicados, difíceis, chegamos cansados do trabalho, temos tantas atividades, a mulher reclamando no ouvido, o neto perturbando a ideia, o cachorro que não deixa em paz, tantas coisas acontecendo. Eu entendo tudo isso, eu compreendo, é difícil, muito difícil, mas você tem que ter disciplina, você precisa buscar essa disciplina.
É uma disciplina de jejum, uma disciplina de oração, não fazendo isso de qualquer forma, mas obedecendo o teu orientador, que é o Espírito Santo, porque Paulo o tempo todo está dizendo isso aqui. Prestem atenção no manual e sigam as orientações do teu treinador. Vocês entendem por que ele está usando a figura de uma competição que era top da época? Para que a igreja entendesse o que ele estava querendo mostrar. Então, quando ele fala assim, esmurre teu corpo, esmurre. Ah, não quero orar. Não, orar não, faz isso não, Jesus, agora não estou nem um pouquinho a fim de orar. Aí você vai falando, vai reclamando e vai se ajoelhando. Reclama se ajoelhando. Começa a orar, Senhor, não sei o que eu vou falar. O que eu falo agora? Por onde que eu começo? Sabe? Mas o teu orientador está ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme. E ele atinge o coração de Deus com gemidos inexprimíveis, coisas que você não pode descrever, coisas que você não pode falar, mas o Espírito Santo fala por você. É o teu intercessor. Amados, é lindo demais esse negócio. É lindo demais. E no final, ele diz assim, lá no 27, reduz a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que eu vejo aqui? Um Paulo preocupado, um Paulo temeroso de pisar na bola, um camarada que tinha medo de errar. Ele tinha medo de errar. Ele tinha medo de fazer alguma coisa que não batesse com essa palavra aqui. E ele fala assim, eu não quero. E quando ele fala reprovado, no grego é desqualificado. Ou seja, ele dele se tornar desqualificado por fazer alguma coisa fora do que está sendo orientado aqui, fora do que está sendo ensinado aqui. Paulo tinha medo de ser desqualificado. Não é de perder a salvação, não, irmão. Ser desqualificado, tá? De você perder aquele momento, de perder aquele instante da sua vida tão precioso, onde você podia ser aprovado. E aqui o exemplo que é usado é a depuração do metal. Engraçado isso, porque quando ele fala dessa cena, quando ele aponta para isso, ele está olhando para a depuração do metal, quando a escória, toda ela é baixada, para que aquele metal fique precioso. Está falando de cunhar moedas. É isso que o texto fala. E vamos agora para a nossa última lição. A nossa quarta lição, que está lá no verso 26. Olhem bem o que está escrito no verso 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. E mais uma vez o apóstolo Paulo olha para a figura dos jogos. Ele olha o boxer. Os dois boxer ali se degladiando, lutando, um tentando atingir o outro com seu soco, com seus golpes. Mas como vocês já viram, todo mundo aqui já viu uma luta de boxe, né? Houve uma época que eu era extremamente fã disso, na época do Mike Tyson, então não perdia uma. E é interessante, irmãos, que em alguns momentos tinha golpes que não entravam, ou pela rapidez do adversário, que se esquivava, e aí o camarada aplicava o golpe, mas ele se esquivava e ele golpeava por nada, o ar. Ou pela própria estratégia usada pelo oponente, que ao aplicar o seu golpe, aplica de forma errada. E aí Paulo fala assim, esses furos, ele usa exatamente essa figura, a figura do boxer que golpeia o vento, que golpeia o nada. E ele fala também uma coisa interessante aqui, que em algumas traduções também traz errado, quando ele diz assim, aqui nessa tradução traz da forma correta, pois assim corro não como coisa incerta. Ele não corria
de forma inconstante. Ele não fazia essa corrida sem ter uma meta bem definida, sem ter um objetivo muito bem traçado. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, de observação. A igreja hoje fracassa, ela fracassa muito em vários aspectos, não é por culpa de Deus, mas é por nossa própria conta. Porque no nosso afã de querermos fazer a obra de Deus, fazemos ela segundo a nossa inteligência, a forma como nós enxergamos. Uma estratégia de evangelismo mal feita, uma estratégia de evangelismo que foge os princípios da Bíblia. E nós temos várias por aí, não vou comentar isso agora, os irmãos devem entender o que eu estou querendo dizer. Existem várias estratégias que são aplicadas hoje no mundo, tá? No tocante a evangelismo, que você está dando golpe no ar, que você está correndo de forma incerta. E por isso não alcançamos as vidas que estão ali perdidas, precisando da palavra de Deus. Na nossa própria vida pessoal, a razão de nós nos frustrarmos é porque golpeamos o ar também, porque fazemos as coisas fora dos princípios da palavra. E Paulo está dizendo aqui, Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios e Ele nunca irá contra os seus princípios. E aí o Cleiton aqui resolve montar uma estratégia ou fazer qualquer coisa onde não tem amparo bíblico nenhum, onde em nenhum lugar da Bíblia me respalda naquela minha ação. E aí eu quero ter sucesso. Eu quero ter sucesso. Estou golpeando o ar, meus irmãos. Estou correndo em zigue-zague. Para onde é que eu estou indo mesmo? Para a multidão tem que ir para lá. Deixa eu ir também. Então vamos para lá. Está todo mundo indo porque dá certo. Eu vou também. Sabe? É assim. O efeito manada toma conta de nós. É o que mais acontece hoje em dia. Se aparece alguém na internet alegando alguma descoberta fantástica, tremenda, poderosa, o camarada não tem o menor conhecimento bíblico, vai seguir o que esse infeliz está falando. E isso nós temos muitos exemplos. Irmãos, golpeamos o ar. E Paulo está falando exatamente disso. Você não está sendo certeiro com seus golpes. O teu adversário é Satanás. Agora, lembre-se de uma coisa. O diabo não erra golpe. Eita! Satanás não erra golpe. Ele demora para dar o golpe dele, mas quando ele dá... E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que o diabo, quando ele vem contra você, ele não vem para te preocupar, ele não vem para te tornar o seu dia fatigante. O diabo, quando vem contra você, ele vem com uma única intenção, só uma, só essa, não tem mais nenhuma outra na cabeça dele, de te matar. O diabo, a única coisa que ele quer é te matar, é te destruir, é aniquilar você. Então, como ele tem essa meta muito bem posicionada na mente dele, isso está muito bem traçado na existência dele. Então ele falou assim, eu vou dar o meu golpe, mas agora não é a hora ainda. Vai chegar a hora está sendo preparada. O momento está sendo preparado. E nós aqui, tentando acertar ele. Meus irmãos, 4 princípios. 4 princípios. E nós não podemos nos descuidar. 4 princípios que nós temos que prestar atenção. Tem um texto na palavra, eu vou encerrar com ele, que é um texto bastante interessante de um episódio que aconteceu lá nos tempos da igreja primitiva, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 13. Vocês vão se lembrar desse texto, eu vou ler ele aqui rapidinho. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, presta atenção, exorcistas ambulantes, não eram cristãos, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus,
sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei, olha só, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Mas você, quem é você? Conheço Paulo e sei quem é Jesus. Então, naquele momento, ele está dizendo assim: Paulo, quando ele fala, eu obedeço, porque ele fala no nome do Deus Todo-Poderoso. E eu calo a minha boca, eu saio rápido da presença dele. Mas Paulo faz isso. Mas você, irmãos, estamos dando golpe no ar. Estamos correndo em zigue-zague. É hora da gente parar com isso. E quando o Senhor me mostra esse negócio, ele diz para mim assim: Cleiton, tem 4 princípios para você prestar atenção neles. Primeiro, que você é apenas um participante. Eu te trouxe para aqui. Você está lá porque eu te coloquei. Você tem que falar o que eu mandar você falar. Outra coisa, eu coloquei aqui que Deus nos chamou como filhos, mas atuamos como duros. Todos sabem o que é duros. Duros é escravo, é servo. O duros não tem direito a nada. É isso que a Bíblia diz que nós somos, duros. Fomos chamados como filhos, mas atuamos como duros. Irmãos e queridos irmãos, que hoje esses 4 princípios possam penetrar na nossa alma e fazer com que nós mudemos a nossa perspectiva. A primeira delas é essa conscientização de que não somos nada e que Deus não depende de nós para nada. Então, quando você botar o pé no chão pela manhã, você chega para Deus e: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não mereço isso e nem sou capacitado para estas coisas, mas obrigado. Depois você guarda na tua mente que, além de você não ter condição nenhuma, tá, de poder exercer, você só pode ser participante, tá? A segunda coisa é que vence quem é que está bem preparado. Aquele que estiver melhor preparado é o que vence. Em terceiro lugar, o que você aprende? Que aquele que de luta, de tudo se abstém. Ou seja, você tem que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina. E eu sou o sujeito mais indisciplinado da face da terra. E é por isso que Deus mandou eu ler isso aqui. Foi para mim esse negócio. Tá? E aí, meus queridos irmãos, minha esposa sabe do que eu estou falando. Mulher da gente sabe de tudo. E aí, meus irmãos, por último, não vamos ficar dando socos. Não vamos correr em zigue-zague e dando socos no ar. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos ficar de pé, meus irmãos.